Olá, nono ano, beleza? Oxente, que negócio é esse? Então, vamos começar aqui hoje o nosso assunto da segunda unidade, trilha 6, divisão política entre Ocidente e Oriente, certo? Esse assunto aqui, gente, eu vou pedir para vocês que vocês deem uma atenção redobrada nele, porque ele é um assunto que tem várias pegadinhas, que tem vários probleminhas, que tem vários detalhes que se a gente não se atentar, a gente pode acabar perdendo alguma coisa, mas para frente ele pode acabar ficando um pouco mais complicado, certo? Por exemplo, aqui, a gente está falando de divisão política, mas a gente está falando também de dois conceitos que são conceitos de localização. Ocidente é tudo que está a oeste, Oriente é tudo que está a leste. Porém, a gente não vai falar de localização, a gente vai falar de política, certo? Então, Ocidente e Oriente aqui, apesar de significarem também terem essa ideia de localização, eles vão ter um outro significado aqui que vocês precisam se atentar, tá certo? Vamos lá aqui, segundo ponto, no segundo item, botando o pé na estrada, o texto pede para vocês. Você já ouviu falar em Oriente e Ocidente? Quando ouve algo do tipo, os orientais têm hábitos diferentes dos nossos, o que você pensa? Quem são os orientais? Por que recebe essa nomenclatura? Se prepare para juntos para essas groselhas que a trilha bota para vocês, né? Mas perceba o seguinte, Oriente e Ocidente aqui, eles vão significar, eles vão ter determinadas características que vão nos ajudar a entender qual é a diferença entre pessoas que vivem no Ocidente e qual é a diferença entre pessoas que vivem no Oriente, certo? E são essas características que a gente vai começar a analisar nesse assunto. Primeiro aqui, trazendo a diferença das ideias de localização e a diferença da ideia política. Aqui, por exemplo, a gente vê um mapa do mundo e a localização relacionada ao que é Ocidente e o que é Oriente, certo? O que determina o que é Ocidente e Oriente é o meridiano de Greenwich, é o meridiano zero, que corta o planeta em duas metades, a metade oeste, que é essa metade azul aqui, Ocidente, e a metade leste, que é essa metade vermelha aqui, que está escrita como Oriente. Esse daqui, gente, é o mapa de localização, certo? Do que é Ocidente e do que é Oriente. Beleza? Não é disso que a gente vai tratar aqui nesse assunto. A gente vai tratar disso daqui. Olha a diferença do mapa. Vamos voltar lá. Ocidente e Oriente em localização. E esse mapa aqui é o Ocidente e Oriente relacionado à política. Certo? Percebam aqui que o Ocidente ele continua de azul, mas os países que fazem parte do Ocidente, ó a linhazinha aqui, os países que fazem parte do Ocidente em localização não fazem parte do Ocidente político, certo? Quais países que fazem parte do Ocidente político? Canadá, Estados Unidos, toda a Europa. E olha essa loucura aqui, Austrália e Nova Zelândia, países que estão no extremo Oriente, mas que fazem parte do Ocidente político. Poxa, que confusão é essa, professor? Que loucura é essa? Da mesma forma aqui, né, países orientais são quase todos localizados aqui no próprio Oriente, né? Esses países de branco aqui, na divisão política, eles não fazem parte nem do Ocidente nem do Oriente. Eles fazem parte de algum outro espaço ainda a se construir, certo? Esse daqui, gente, é o mapa da divisão política entre Ocidente e Oriente. E no que é que ele consiste, certo? Quais são suas características? A divisão política são os países alinhados com os Estados Unidos e Europa que compartilham determinados valores políticos e históricos relacionados ao iluminismo e ao liberalismo. Recuperem lá da história. O que é iluminismo, gente? Iluminismo foi a corrente filosófica e política do século XVIII que impulsionou a Revolução Francesa contra as monarquias, contra a autoridade do poder do rei, certo? Então ele veio implantando aquela ideia de que a liberdade individual, a liberdade é um bem comum, de que cada indivíduo ele deve ser livre para ter a sua própria atividade econômica, para ter a sua propriedade privada e tal. E são esses valores políticos do iluminismo e do liberalismo que, em tese, né, compõem
esses países aqui, certo? Que determinam os rumos desses países aqui: Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Europa não é um país, é um continente, né, gente? Mas aqui eu tô falando Europa porque são 58 países, eu não vou ficar falando 58 países aqui para vocês toda vez que eu falar de Europa. Então, Europa toda aí, certo? Europa, principalmente Europa Ocidental também, né? E Austrália e Nova Zelândia. Esses países compartilham desses valores relacionados ao iluminismo e ao liberalismo e desenvolvem a sua política em torno desses valores, certo? O Oriente, por outro lado, dentro dessa divisão política, seriam os países que, em tese, se contrapõem e são inimigos desses valores ocidentais, certo? Então, a divisão política entre Oriente e Ocidente é uma divisão política relacionada à construção de um conflito entre valores que foram nutridos pela Europa e pelos Estados Unidos contra valores que foram nutridos aqui pelo mundo oriental, certo? E o mundo oriental, gente, ele é bastante diverso. A gente tem aqui China e Japão, que tem um modo de vida, uma filosofia diferente. O Oriente Médio, que é basicamente formado pelo pensamento islâmico, né, que também tem uma influência grande do pensamento árabe islâmico. É a Rússia, que apesar de estar de branco aqui, ela também é um país importante nesse conflito entre Oriente e Ocidente, porque ela tem uma própria história, ela tem uma história imperial muito grande, muito antiga, milenar, e sempre está tentando se impor contra essa influência do Ocidente aqui na região, principalmente na Europa Oriental. Então percebam que a divisão política entre Oriente e Ocidente é uma divisão política para, para a justificação de um conflito entre os interesses ocidentais nesse sentido aqui, desses países de azul, e os interesses de países do Oriente. E aqui eu cito alguns exemplos de conflitos entre Oriente e Ocidente. Primeiro, né, o grande conflito da Guerra Fria. Aqui eu cito alguns dos mais recentes, né? O primeiro grande conflito da Guerra Fria, meu Deus, bateu um cebolinha agora. Da Guerra Fria, que são Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista e União Soviética, que é aqui a Rússia e alguns outros países desse outro lado. E eles literalmente disputavam o mundo e dividiram o mundo em duas metades, né? O grande exemplo disso é o Muro de Berlim, que dividia a cidade em parte ocidental e parte oriental. Então, é um conflito que colocava em xeque, colocava em conflito, né, dois valores filosóficos, sociais, políticos e econômicos diferentes: o capitalismo, né, que preza pela liberdade individual e propriedade privada, e o comunismo, que preza pela liberdade coletiva e pela propriedade coletiva dos bens da riqueza produzida, certo? Mais recentemente, Estados Unidos e Europa contra fundamentalistas islâmicos. Eu sei que muitos de vocês não eram nascidos, mas vocês podem pesquisar aí na internet sobre o que foi o 11 de setembro. Né? O 11 de setembro foram ataques às Torres Gêmeas causados, supostamente, né? Eu ainda fico pensando se, enfim, o que, é que aconteceu, mas que foram realizados por fundamentalistas islâmicos do Afeganistão contra os Estados Unidos, onde eles, enfim, pegaram dois aviões e jogaram contra dois grandes arranha-céus de Nova York, né, o World Trade Center, e derrubaram os prédios. E a partir daí, antes disso você já tinha vários conflitos também, mas a partir daí esse conflito se intensificou, né? Você tem vários conflitos, várias intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, na Síria mais recentemente, tentando enfrentar o que eles chamavam de fundamentalistas islâmicos. Pessoas daqui do Oriente, grupos daqui do Oriente Médio, que dentro de uma ideia de implantar um Estado Islâmico no mundo inteiro, realizavam ataques terroristas, não só apenas para autodefesa, mas também para expandir os seus territórios. Então ficava aquele conflito assim entre o Ocidente, que tinha valores da liberdade, valores laicos e tal, contra um Oriente ainda profundamente religioso e violentamente religioso também. E você também teve alguns contra-ataques do Oriente Médio, né? A gente teve, por exemplo, os ataques
do Estado Islâmico na França, na Alemanha, em vários outros países europeus, certo? Que acabaram também resultando em respostas da Europa e respostas dos Estados Unidos que diminuíram o impacto, diminuíram a força desses grupos islâmicos, né, desses grupos fundamentalistas islâmicos. E por fim, gente, Estados Unidos e Europa novamente, né? Só que dessa vez contra a China, esse grande país aqui de vermelho, e contra a Rússia. Aqui a gente está falando de guerra comercial, certo? China e Rússia têm assumido uma importância econômica muito grande no mundo, mas essa importância econômica ela também vem, segundo esse debate político, essa divisão política entre Ocidente e Oriente, ela também vem com uma imposição de valores russos, de valores chineses, para o restante do mundo. Então a guerra comercial aqui, ela não é apenas uma guerra, segundo alguns desses países, ela não é apenas uma guerra por espaço de poder econômico, mas também de espaço de poder ideológico, certo? Para não deixar com que os valores chineses, os valores russos, que em tese ameaçariam os valores ocidentais, sejam valores que se imponham para o planeta inteiro. E aí assim, percebam que, o que eu quero que vocês percebam essa divisão política entre Ocidente e Oriente, ela é o fundo ideológico, o fundo de ideias por trás de grandes conflitos mundiais, inclusive conflitos que acontecem atualmente, como a gente percebe na guerra comercial, certo? Como vocês perceberam, gente, o assunto ele é um pouco complicado mesmo, certo? Ele é um pouco complicado, porque ele envolve ideias geográficas, mas também grandes ideias geopolíticas, certo? Grandes conflitos geopolíticos. E esse conflito geopolítico todo de um nível de abstração que só está relacionado apenas às ideias. Então, gente, eu peço que vocês reiterar aqui, gente, me procurem, tirem dúvida no Zap, peçam para responder coisas no grupo também, né? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, certo? Eu vou estar disponível aqui. Eu vou aumentar o número de vídeos também para tentar ajudar vocês nesse conteúdo, que ele vai ser um pouco mais complicado mesmo. E para essa aula, eu vou querer que vocês leiam ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? Aliás, não, isso daqui eu já passei na última aula, perdão, gente. Eu vou querer que vocês leiam o ponto 4 aqui, ó, ponto 4, explorando a trilha, certo? E vocês vão ler um pouco sobre isso daqui. Qual é o papel do Brasil nesse conflito? O Brasil não é um país ocidental? Sim ou não? Certo? Eu quero que vocês leiam e que vocês respondam essa questão. O Brasil é um país ocidental ou não é um país ocidental dentro desses valores? Beleza, gente? Um abraço a todos e todas e até mais.